Muito que bem, senhoras e senhores, começamos mais uma edição do Talking DI. Recebemos no nosso estúdio o candidato a deputado federal Cleiton Fossá, pelo MDB, para falar um pouco mais sobre a sua candidatura, pautas e o cenário eleitoral, entre outros assuntos que serão abordados. Cleiton, seja muito bem-vindo. Obrigado, Matheus. Obrigado a toda a equipe do DI por permitir estar falando sobre a boa política nesse microfone, que vai chegar até o cidadão que neste ano tem uma responsabilidade muito grande, que é escolher os seus representantes que vão estar em Brasília defendendo a nossa vida real, as nossas pautas que nós precisamos, né? Perfeito. Cleiton, então, para começarmos nosso bate-papo, agora já homologado, já candidato, eu queria que fizesse uma avaliação das convenções que ocorreram no sábado, né, dia 1º do partido. Como é que foi, na sua avaliação, essa convenção? Olha, a convenção é um momento da democracia, festa da democracia, onde os partidos podem debater, apresentar suas divergências, suas ideias, mas o mais importante é garantir a unidade, a união, seja com o time, seja com as ideias. O MDB teve, ao longo dos últimos meses, embates internos, lideranças querendo candidatura própria, como era a minha situação, outras lideranças defendendo uma composição com o atual governador e outros dirigentes querendo uma composição com o PSD, com a União Progressista. E esse debate interno aconteceu de forma muito natural, muito natural. Faz parte da democracia interna do MDB, que é o movimento democrático brasileiro. E chegamos na convenção, onde, após os debates, após os dados, após todas as apresentações, o partido tomou uma decisão de indicar o vice-candidato a governador, Carlos Ciuddini, na chapa do PSD com o candidato a governador João Rodrigues, e também a indicação de Antídio Lunelli na chapa ao Senado. E o deputado estadual Volney Weber como primeiro suplente do senador Espiridião Amin. Uhum. Então, homologou também as candidaturas das chapas a deputado federal e estadual. E, no caso, homologou a nossa candidatura a deputado federal, na qual foi assim, depois de muito diálogo interno também, e de diálogo estadual e principalmente regional, onde as lideranças do MDB, lideranças de vários setores produtivos, do agronegócio, da indústria, do comércio, do meio ambiente, da causa animal, líderes comunitários, onde nós percorremos o estado, mas principalmente a região oeste, e entendemos que o MDB precisava ter um nome competitivo de Chapecó, da região oeste, para buscar uma vaga em Brasília, para defender as nossas pautas históricas e também as nossas pautas da realidade. Então, diante disso, foi homologado e o partido decidiu. Hoje nós saímos da fase de composição de governos e iniciamos uma nova fase, que é a fase eleitoral, a fase que vai apresentar propostas, ideias e aos eleitores que vão decidir logo mais à frente. Perfeito. Nessa linha, Cleiton, também a gente conversou já com algumas outras lideranças do MDB aqui, e quase a grande maioria falava que o MDB precisava voltar a ser protagonista, a estar numa chapa majoritária. Como é que você vê isso? O senhor mesmo já falou que defende uma candidatura própria, o partido, né, o MDB, do Luiz Henrique, ali, né, um grande nome, voltar a ser um dos principais protagonistas no Estado. Então, até essa tua pergunta é muito importante, até não só para os cidadãos, mas principalmente para as lideranças do MDB aqui de Chapecó, aqui da região oeste, né, que sempre acreditou, a base MDBista, que está presente em todos os municípios, ainda buscam uma candidatura ao Estado para honrar os 60 anos de história que o nosso partido tem aqui em Santa Catarina. Mas 60 anos de história de entregas. É só olhar no retrovisor da nossa história catarinense, da história política, e ver as entregas de Pedro Ivo, de Luiz Henrique da Silveira, Cacildo, Maldaner. Então, são lideranças que sempre tiveram essa veia municipalista de entregas, né? Então, a base MDBista é essa base municipalista, e na qual eu me filio e sempre defendi, desde 4 anos atrás, uma candidatura própria, que o nosso nome era, na época, Antídio Lunelli, a governador. Passou 4 anos e, infelizmente, o partido precisa fazer uma autocrítica.
Infelizmente não foi construído isso, não foi preparado uma liderança, a liderança não percorreu todos os municípios. E nessa autocrítica, o nosso presidente Carlos Chiodini sempre teve a convicção de que o MDB, mesmo não tendo um nome para disputar a majoritária, mas precisava estar na majoritária. E ele sempre falou e defendeu essa tese desde o início, né? Então havia uma grande possibilidade de estar na chapa majoritária do governador, não é segredo para ninguém, né? Que ele foi inviabilizado, e o debate político interno do MDB começa nesse momento, até que a composição de forças, PSD, MDB, União Progressista, sentam e decidem compor forças, né? Compor forças é onde o presidente Carlos Chiodini cumpre a sua promessa à base MDBista e coloca, mais uma vez, o MDB com protagonismo, sendo vice na chapa com João Rodrigues e um candidato ao Senado competitivo, que é o Antídio Lunelli, deputado estadual mais votado do MDB, um dos melhores prefeitos que Jaraguá do Sul já teve. Uhum. Perfeito. Cleiton, você esteve nos 2 governos, né, do João Rodrigues aqui em Chapecó como secretário e também no governo do Jorginho Melo. Como é que você vê agora, estando junto com o João, como é que está o seu posicionamento? Aonde eu estive nos governos, colocando o meu perfil técnico-político à disposição da gestão pública, eu estive à convocação do meu MDB, do meu partido, né? Então, os espaços que eu estive foi pelo meu partido. E eu sempre deixei claro aonde o meu partido me convocava. Uma coisa é a gestão pública. Aqui em Chapecó, eu fui 1 ano secretário de Relações Institucional e Captação de Recursos. Captamos bilhões de reais, destravamos convênios, colocamos o nosso aeroporto na carteira de investimentos, ou seja, o perfil técnico falando e o político se relacionando. Chega no final do ano passado, por ser deputado estadual suplente, a bancada estadual me convoca para um espaço onde precisava fazer as entregas daquela pasta, que era a Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Economia Verde. O governador Jorginho me recebeu de forma muito acolhedora, me deu condições de fazer uma ótima gestão. Então, eu não sou aquele tipo de político que agora começa o processo eleitoral, preciso falar mal de outros políticos. Não, pelo contrário. Então, tanto João Rodrigues como o governador Jorginho Melo são 2 gestores que têm suas entregas, que têm seus times, né, que estão fazendo ótima gestão, e agora o processo eleitoral começa com uma nova fase. Então, eu não tenho problema nenhum, porque onde eu fui, eu deixei muito claro, eu sempre estarei no processo eleitoral onde o partido que me colocou nos espaços públicos para fazer as entregas para nossas regiões, nossos municípios, eu vou estar aonde ele estiver. Então, nesse momento, no processo eleitoral, eu viro a página de gestor, venho para um processo eleitoral como candidato e preciso abraçar a causa do meu partido, que é a decisão da convenção partidária do último sábado, onde decidiu indicar Carlos Chiodini de vice do João e Antídio Lunelli ao Senado. Perfeito. Cleiton, vamos falar sobre pautas. A última vez que você esteve aqui, você falou da habitação e considera uma das coisas importantes esse investimento em habitação, também o déficit habitacional que tem em Santa Catarina. Bom, Matheus, antes das pautas, até porque tem muitos... Você vai entrevistar vários candidatos a partir de agora, né? E aí é importante o eleitor, o cidadão, identificar a diferença. E por que eu me coloco nesse cenário sendo diferente dos demais? Tu tem que ser diferente dos demais, tu não pode ser mais um, né? E não pode ser igual aos que estavam lá e ficaram lá 4 anos e não fizeram, às vezes, um projeto de lei. Então nós temos que se diferenciar. Mas diferenciar não atacando, mas sendo propositivo, né? Até porque eu não quero chegar em Brasília para aprender o que fazer. Eu não vou ser esse tipo de deputado, não vou ser esse tipo de representante. Eu estou preparado para chegar lá, representar a nossa região, nossa gente, conheço os nossos problemas, conheço aonde buscar recursos, sei onde buscar recursos, sei as portas que têm que ser batidas. Eu entendo que Brasília pode ser longe, mas quem vai estar lá defendendo o nosso povo precisa conhecer a realidade e nada melhor que seja alguém daqui, alguém de casa. Então, eu acho que o recado que eu deixo aqui, antes de falar das pautas, eu não vou chegar lá para aprender o que fazer. Eu já sei o que fazer, estou preparado para lá defender o que a nossa região, o que Chapecó, o que a nossa região oeste precisa. Então, deixando muito claro isso, né? E até porque
Eu, como eleitor, eu sempre ouvia as entrevistas, ouvia os programas e olhava os candidatos, né, dizendo, eu vou lutar pela saúde, eu vou defender o trabalhador, eu vou buscar mais recursos, vou ajudar os municípios. Né? É o discurso do genérico. Vou fazer, vou defender, vou ajudar. Mas o representante que se coloca à disposição, que assume essa responsabilidade, não só que foi homologado pelo partido, mas a responsabilidade de representar uma cidade como Chapecó, que possui mais de 300 mil habitantes. Eu entendo que tem mais de 300 mil habitantes hoje. Né? Uma região oeste, que tem mais de 1,5 bi de habitantes. Né? É necessário estar preparado, não para dizer o que vai defender, mas entender qual é o problema, qual é a proposta e como vai fazer para essa proposta sair do papel. Sair do campo do debate genérico. E aí, você fez a pergunta, sobre habitação. Vamos fazer um exemplo. Né? Na habitação, nós sabemos o problema. A nível estadual, aproximadamente, o déficit chega a quase 200 mil famílias. 190, 200 mil famílias é o déficit. Chapecó, nós temos um déficit também. A região oeste. Tem o Voz Única das entidades empresariais, que fizeram uma rodada conversando com o setor produtivo aqui do oeste catarinense, e a principal pauta, a habitação. Para você entender que a habitação não é um debate ideológico de esquerda e direita. É um debate tanto do setor produtivo, que não tem ideologia, que quer produzir, que movimenta a economia, que gera emprego, como do trabalhador. Muitos trabalhadores que são imigrantes e até migrantes de outros estados, como Rio Grande do Sul, Pará, Maranhão, Bahia, que estão aqui vindo para Santa Catarina, estão escolhendo Santa Catarina para trabalhar, para constituir família, se desenvolver, e às vezes não consegue ficar porque não tem casa para morar. E não conseguem acessar o programa habitacional, porque não consegue pagar a parcela, é porque o valor da entrada não permite eles acessar o programa habitacional. Então, já te falei, já falei para o cidadão, nós sabemos o problema. Né? Já sabemos o problema. Já sabemos o que fazer também. Né? E habitação, no ponto de vista, a família que está me ouvindo sabe que pagar o aluguel, todos têm condições. Paga o aluguel em dia, paga o aluguel, mas onde que trava é o valor da entrada, a entrada para acessar o programa habitacional que seja. Então, primeiro, o nosso compromisso com todos que precisam, tanto o setor produtivo como as famílias, né, as famílias que estão buscando realizar o sonho da casa própria, é ser incansável em transformar a entrada dos programas habitacionais acessíveis. Nós temos que modificar a forma dessas famílias poder entrar nesses programas. Hoje já está comprovado. É uma barreira. A entrada é uma barreira. A maioria das pessoas não consegue arrecadar, poupar 20, 15, 20, 30 mil reais para pagar a entrada. E aí ficam pagando aluguel. Então nós temos que buscar essa entrada acessível, e essa é uma missão. Além do mais, o mandato de deputado federal possui, em 4 anos, a possibilidade de mobilizar R$1 bilhão entre emendas, entre relações institucionais, entre ministérios. Só as emendas é de 80 a 100 milhões ano. Dessas emendas eu vou destinar boa parte delas para programas habitacionais aqui da nossa região oeste, onde os municípios já têm projetos, e o que for possível eu fazer dialogando com o governo do estado, com a parceria público-privada, com os municípios, nós vamos ser também um fomentador de canalizar esses recursos de emendas, que são emendas diretas para a habitação. E quanto à questão da saúde, Cleiton, hoje tem o Hospital Regional do Oeste aqui, ele é sobrecarregado, muita gente também defende a questão dos hospitais, né, periféricos, como em outros municípios, para desafogar até aqui o Hospital Regional, e tem também a questão do Hospital Universitário, que está em debate na Universidade da Fronteira Sul e é de competência federal também. Então, Matheus, veja só a minha diferença. Eu poderia aqui ser mais um e dizer, eu vou defender o Hospital Regional, eu vou defender mais recursos. Não, nós sabemos que a nossa região oeste tem filas por procedimentos, tem filas por exames, tem uma demanda muito alta no período do inverno, onde as doenças respiratórias aumentam.
E falta o quê? Falta recurso e estrutura para atender isso. Então, e não é falando mal de ninguém, nós estamos entendendo o nosso problema, né? Como fazer isso? Né? Então, para ser diferente, como defender, como construir isso? Primeiro, vou falar aqui de uma ideia que provavelmente possa ser copiado, mas eu já tenho falado isso por onde eu passo. Eu vou defender e vou construir um marco legal para os hospitais comunitários. O que é isso? Nós não temos as universidades comunitárias, na qual os tributos federais permanecem e elas podem investir? Eu sei disso porque eu, na minha história de acadêmico de universidade comunitária, eu vivi isso na prática, né? Eu defendo um marco regulatório legal para os hospitais comunitários da região oeste, aonde possamos criar um tratamento tributário adequado, fazendo que os recursos federais, os tributos federais, permaneçam no hospital para que eles possam ampliar atendimento, equipamento, estrutura, serviço à população. Essa é uma pauta que um deputado federal deveria ter feito. Ninguém fez. Né? Então, nós temos essa bandeira já que vamos criar isso, porque nós já temos hospitais. Sim. Então, os hospitais precisam de um tratamento legal diferenciado. Segundo, o hospital universitário. Quem é contra o hospital universitário? Ninguém é contra. Sim. Mas que não possa, o hospital universitário não pode ser a promessa da ferrovia, que tem alguns deputados que prometeram a ferrovia, fizeram audiência pública da ferrovia, licitaram projetos da ferrovia e ficaram lá 4 anos, 8 anos, 12 anos, e a ferrovia ficou só no discurso. Então eu vou defender sim que venha o hospital universitário, mas que não fique no discurso, porque se eu identificar que vai ficar só no discurso, eu vou ser o primeiro a dizer, ó, é só discurso e não é prática. Só estão enrolando. E nós não queremos enrolação, nós queremos resultado. Enrolação é essa briga de esquerda, direita, né, esses extremismos que adoram ficar brigando com... Não, o Oeste está cansado, o Oeste tem pressa, tem que ter resultado. Então, se é para vir, que venha. Além do mais, o que eu posso fazer de forma imediata? Das emendas parlamentares, que são quase 100 milhões de reais, eu tenho várias emendas que são determinadas para a saúde. Eu vou chegar aqui no hospital regional, vou dizer qual que é a fila que tu tem aqui para exame de ressonância magnética, como exemplo. Eu tenho uma fila aqui, mas para zerar a fila precisa de 5 milhões. Ok, me apresenta um programa e vamos lá que eu vou destinar 5 milhões em emendas para tu zerar essa fila. Será assim para cirurgias, até onde o teto das minhas emendas puder, eu vou investir na saúde. Diferente de deputados que escolhem cabos eleitorais e mandam 200 mil para um, 200 mil para outro. Não, eu vou defender, as minhas emendas será para resolver o problema das pessoas, não para cabo eleitoral. Sempre acreditei nisso e defendo que as emendas parlamentares é para essa função, tem essa missão. Tanto que para a habitação, falei, e para a saúde, que estão fixadas também. Além de atuar junto aos ministérios da saúde, e eu quero fazer muito isso, porque nós temos que regionalizar o orçamento federal da saúde. É uma pauta que tem que ser feita com articulação política, com capacidade de captação de recursos. E foi nisso que eu me especializei nos últimos anos. Relação política e captação de recursos. Então, é nesse sentido também que das emendas parlamentares dos 4 anos, eu vou defender a construção de uma unidade básica de saúde, uns chamam de UPINHA também, ao lado dos hospitais, iniciando pelo hospital regional. Vamos dialogar com o hospital, vamos dialogar com municípios, aqui na região também, tem Coronel Freitas, tem São Carlos, Pinhalzinho, uma unidade básica ou um UPINHA ao lado do hospital. Por quê? Eu sou pai, Matheus, quando nossos filhos ficam doentes, o pai e a mãe não quer saber qual unidade básica que vai me atender, quer saber onde tem porta aberta. E os hospitais é a única referência, é a referência na hora da urgência que as famílias pensam. Aqui em Chapecó, ficou doente. Né? O hospital regional é referência. Então, tem que ter uma unidade básica para fazer o primeiro atendimento, a triagem desse atendimento, para não superlotar as emergências do hospital. Eu vou defender isso, não é caro, é barato, e com parceria, dialogando com o município, dialogando com os ministérios, é possível sim trazer com as emendas parlamentares que eu vou ter à disposição. Então, na área da saúde, eu teci aqui algumas ideias, na qual essas ideias que veio com construção junto à comunidade, com as lideranças que eu tenho percorrido aqui na nossa região. Perfeito. Cleiton, a gente tem percebido que um dos temas da campanha em Santa Catarina vai ser a infraestrutura. Os próprios debates para governo já levaram para esse lado, muitos deputados, candidatos têm falado disso.
Na opinião do candidato Cleiton, como é que está a infraestrutura do Estado? O que tem que ser feito para melhorar? Quais são os nossos gargalos? Olha, eu falo isso com muita propriedade porque 2 vezes vereador, fui deputado estadual, assumi a Assembleia. Aqui na Secretaria de Relação Institucional e Captação de Recursos, estive à frente do aeroporto para colocar o aeroporto de Chapecó na carteira de investimentos. Eu quero deixar muito claro que quem assinou os documentos foi o prefeito João Rodrigues, com a minha articulação, junto com ele em Brasília, e os documentos estão lá para ver a assinatura. Não tem emenda parlamentar nenhuma, é verba federal do Ministério de Portos e Aeroportos, que colocou a única cidade do Estado na carteira de investimentos do Ministério de Portos e Aeroportos, e a fase de construção do projeto está em andamento, né? Então, diante desse cenário, eu tenho condição de dizer que nós do Oeste estamos carentes. E aí é uma decepção imensa, porque foi o governo Lula, governo Bolsonaro, e veio o governo Lula, e a BR-282 só em projeto, só em projeto, só em projeto, né? A ferrovia só em projeto, só no discurso, né? Chega um momento que nós cansamos, e o setor produtivo não pode esperar. Nós exportamos a nossa proteína animal para 150 países, somos autoridade em alimentação, em proteína animal no mundo, e ainda transportamos as nossas riquezas por uma rodovia que não é duplicada. Por isso que quando eu identifiquei que o aeroporto seria o primeiro modal a atender a criar uma nova logística para a nossa região oeste, nós atuamos incansavelmente, porque eu não tenho dúvida que a infraestrutura do aeroporto vai vir primeiro do que a duplicação do 282 e primeiro que a ferrovia. Tem um aeroporto de cargas para exportar não carne congelada, mas proteína refrigerada para outros lugares. Isso agrega valor, entre outros produtos que a gente possa estar usando o aeroporto. Segundo, a BR-282 é uma vergonha o que aconteceu aqui na audiência pública, onde o Ministério, o DENIT, veio e apresentou uma proposta para duplicar apenas 29 quilômetros da 282. Um absurdo. Conceder por 30 anos uma BR, pedagiar por 30 anos e duplicar 29 quilômetros. É um absurdo. Inaceitável. Ou se duplica de São Miguel do Oeste até o litoral e duplica a 153 ali da região de Concórdia até o Paraná, senão continua do jeito que está e vamos brigar para duplicar. Porque nós sobrevivemos até agora. Foi essa minha fala lá junto com os empresários todos lá. Nós já pagamos a duplicação com nossos impostos inúmeras vezes. Nós não podemos aceitar mais migalhas. Nós precisamos bater. Então, vai ser uma voz forte no Congresso Nacional, articulada junto às comissões competentes, junto ao Ministério do Transporte, para que essa duplicação saia do discurso, porque o projeto tem que ser do discurso, e caiba no orçamento. Tem que ter uma atuação forte no orçamento. Tanto que uma das comissões que eu desejo fazer parte, né, é a do orçamento, para nós colocar o Oeste Catarinense no orçamento federal. Perfeito. Cleiton, para a gente já caminhar para o fim da entrevista, na sua avaliação como cidadão, como político, falta representatividade hoje aqui na nossa região? Muito. E aí, Matheus, é importante o cidadão que ouvir essa entrevista olhar para o Cleiton não como um candidato, mas olhar como uma causa, que é a causa do Oeste, que é a causa da vida real das pessoas, é as pautas aqui da região, e entender que essas pautas só vai ter andamento, uma voz brigando por elas, se nós ampliar a representação. Hoje, da 116, da BR-116, que é lá em Curitibanos, até Dionísio Cerqueira, nós temos 4 deputados federais. De Curitibanos até o litoral, nós temos 12 deputados federais. Então, nós temos que mudar essa lógica. Nós só vamos ter condições de brigar de forma igual com as outras regiões se nós ampliar a representação. Então, a representatividade do Oeste, diante desse número que eu trago, dos 16 deputados federais hoje, nós ter apenas 4 da BR-116, de Curitibanos até Dionísio Cerqueira, isso impacta nas nossas pautas, isso impacta em tudo isso que nós falamos, em duplicação do 282, 153, a ferrovia. Nós temos que fazer o dever de casa. E começa pelo eleitor entender que o voto precisa ficar aqui no Oeste Catarinense, né? Então, acredito que essa é uma das principais missões
missão do nosso diálogo com o eleitor nessa fase antes de anteceder a abertura do processo eleitoral. Perfeito, Cleiton. E sobre outra questão do Pacto Federativo, né? Essa questão da nossa arrecadação, que acaba não ficando muito aqui. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, é uma pauta complexa que um deputado federal não vai resolver sozinho. É necessário criar um movimento a nível nacional para compreender como que busque soluções. Acho que a reforma tributária vai ser implementada. Com a implementação da reforma tributária é necessário ver os números, porque hoje é inaceitável de cada R$100 que vai para o governo federal, voltar apenas 13 para o nosso estado. Então, por isso que nós temos pautas de logística, de infraestrutura, que são históricas. Né? São históricas. Isso não dá mais para aceitar. Então, eu defendo que tem que ser revisto, sim. Tem que ser revisto o Pacto Federativo, né? Mas, Matheus, também é uma pauta que eu gostaria de falar, porque a gente falou muito de infraestrutura, habitação, saúde. São propostas que vão ao encontro de trabalhadores e empreendedores. Até porque eu tenho uma história de atuação como advogado em Chapecó. São 20 anos aproximadamente, mais de 23 mil clientes. E eu entendo na prática algumas dores. Né? E eu vou falar aqui de uma pauta que veio com a reforma da Previdência. E o cidadão que está assistindo aqui não teve informações lá em 2019. Em 2019 votaram porque disseram que a Previdência ia quebrar. Só que a Previdência no Brasil tem um século, 100 anos, nunca quebrou. E olha, e se ela suportou todos os escândalos de corrupção, né, não é o cidadão, não é o trabalhador, o empreendedor que paga em dia suas contribuições, os culpados. Então nós temos que pensar, porque sempre foram os que fizeram o certo penalizado. Na última reforma, fixaram a idade mínima para as contribuições, para as aposentadorias por tempo de contribuições. Até 2019, o homem precisava trabalhar 35 anos e se aposentava. A mulher, 30 anos, se aposentava, não dependia de idade. Nós temos que tirar a idade mínima. Imagina 35 anos trabalhando na Aurora, no frigorífico, na BRF. A pessoa entra com uma força física e sai contra a força física. Então, é inaceitável fixar a idade mínima para esses tipos de aposentadoria. Outra, penalizar as mulheres. Penalizar as mulheres. Em 2019 era 60 anos a aposentadoria por idade. Agora é 62. Não, tem que voltar a 60 anos. A mulher tem dupla, tripla jornada. Inaceitável aumentar a idade das mulheres na aposentadoria por idade. Né? Então, são pautas que eu não vou abrir mão. E estou disposto a dialogar, que não vai impactar as contas públicas. Pelo contrário. É previdência para quem trabalhou, contribuiu de forma certa e pagou em dia. Tem outras pautas que eu não vou abrir mão, que vai para uma nova, não digo, para um novo trabalhador, que é o novo trabalhador, é o trabalhador autônomo e o MEI, microempreendedor individual. Esses novos trabalhadores dessa nova geração são Ubers, são encanadores, pedreiros, cabeleireiros, eles são microempreendedores, mas são trabalhadores. E tem o trabalhador autônomo que paga no carnezinho, né, ou faz a sua contribuição numa alíquota diferenciada. Esses trabalhadores, se sofrer um acidente, eles não vão ter direito ao auxílio-acidente. Olha o absurdo. É um absurdo. Eu defendo que tem que ser vista e vou trabalhar para que o MEI, o microempreendedor individual, e o trabalhador autônomo tenham direito, sim, caso venham sofrer um acidente, fiquem parcialmente, de forma permanente, incapacitado, direito ao auxílio-acidente. Eu vejo, são pautas que não dá para abrir mão. São trabalhadores, empreendedores que trabalham, produzem, giram a economia e, às vezes, num acidente, na hora que mais precisam, o Estado abandona eles. Não, inaceitável. Então, quem paga em dia, quem contribui, tem que garantir direitos. Então, não abro mão dessas pautas. Perfeito, Cleiton. A gente agradece a sua participação aqui e o jornal fica de portas abertas para novas oportunidades, novos bate-papos. Eu agradeço, né? Quero reforçar aqui a minha diferença nesse processo eleitoral dos demais candidatos. Eu não vou ir para Brasília para descobrir o que tem que fazer, para aprender o que tem que fazer como deputado federal. Eu vou lá sabendo o que tem que ser feito, a porta que tem que ser batida, aonde está o recurso, mas principalmente eu sei o que a nossa gente e a nossa região precisa. Então é nesse sentido que a nossa candidatura nasce desse movimento, o Movimento Oeste na Mesa, onde nós entendemos que o eleitor precisa fazer essa reflexão
de que a representatividade depende dele nessas eleições. 4 deputados federais não deram conta nos últimos anos. Nós precisamos ampliar essa representação aqui na região oeste. E até porque, Matheus, essa oportunidade de ampliar se renova uma vez a cada 4 anos. É uma vez a cada 4 anos. Então, os eleitores não podem perder essa oportunidade de aumentar essa representatividade. Então, é nesse sentido que hoje eu fiz um apanhado, mais uma síntese das minhas ideias, mas quero convidar todos que vão assistir e estão assistindo essa entrevista que conheçam as minhas ideias aqui nas minhas redes sociais, que é cleito.fossá. Perfeito. Show, Cleiton. Mais uma vez a gente agradece a sua participação. Este foi o candidato a deputado federal pelo MDB, Cleiton Fossá, falando um pouco sobre a sua candidatura, pautas, entre outros assuntos, e em breve voltaremos com mais entrevistas e vocês podem acompanhar no canal do YouTube da ePlay.